A Bíblia está cheia de histórias de reis, governantes e homens poderosos que tiveram seus destinos mudados pela mão de Deus. Entre essas histórias, uma das mais intrigantes é a de Herodes Agripa, um rei que foi comido por bichos. Mas quem foi esse homem e o que levou a esse fim tão trágico? Vamos mergulhar na vida de Agripa para entender melhor sua trajetória. Sejam bem-vindos. Esse é o canal Li na Bíblia Mistérios. Quem foi Herodes Agripa? Herodes Agripa nasceu em uma família marcada por ambições e intrigas políticas. Ele era neto de Herodes, o Grande, conhecido por sua crueldade e pelo infame massacre dos inocentes em Belém, quando mandou matar todos os bebês na tentativa de eliminar o recém-nascido Jesus, considerado uma ameaça ao seu trono. O pai de Agripa, Aristóbulo, foi executado por Herodes, o Grande, seu próprio pai, em um típico ato de paranoia e desconfiança que marcou o reinado de Herodes. Após a morte de Aristóbulo, Agripa e sua mãe, Berenice, foram para Roma, onde ele cresceu na corte imperial. Agripa se tornou amigo de importantes figuras romanas, como Calígula e Cláudio, o que lhe garantiu um caminho para o poder. Apesar de enfrentar dificuldades financeiras e até ser preso em certa ocasião, sua sorte mudou quando Calígula se tornou imperador e o nomeou rei da região de Itureia e Traconites. Mais tarde, com a ascensão de Cláudio ao trono, Agripa foi recompensado com o controle de toda a Judéia, tornando-se assim um dos monarcas mais poderosos de seu tempo. Agripa era um político astuto e sabia como conquistar o favor do povo judeu. Ele se apresentava como defensor da fé judaica e se empenhava em manter a ordem e a paz em seu reino. Uma das maneiras que encontrou para agradar aos judeus foi perseguindo os cristãos, um grupo emergente que estava ganhando força desde a morte e ressurreição de Jesus. Foi ele quem ordenou a prisão de Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, um dos apóstolos de Jesus. A execução de Tiago foi um ato de violência que deixou a comunidade cristã em choque. Agripa, percebendo que essa ação agradava aos líderes judeus, decidiu ir ainda mais longe e prendeu Pedro, outro importante apóstolo, com a intenção de executá-lo após a Páscoa. No entanto, Pedro foi miraculosamente libertado por um anjo, o que desmoralizou Agripa e elevou ainda mais a fé e a determinação dos cristãos. A parte mais fascinante da história de Agripa acontece em Cesareia, uma cidade costeira do mar Mediterrâneo, construída por seu avô, Herodes, o Grande, e conhecida por sua grandiosidade. No livro de Atos, capítulo 12, versículos 20 a 23, é narrado que Agripa se envolveu em um conflito com os povos de Tiro e Sidom, duas cidades portuárias. Para resolver a situação e restaurar a paz, ele se preparou para fazer um grande discurso público. Agripa vestiu suas roupas reais, que, segundo alguns relatos históricos, eram feitas de prata brilhante e refletiam a luz do sol de maneira espetacular. Sentado em seu trono, ele começou a discursar. A multidão, maravilhada com sua presença e eloquência, começou a gritar: "É a voz de um Deus e não de um homem." Em vez de corrigir o povo e rejeitar o louvor indevido, Agripa aceitou a adulação. Ele se encheu de orgulho e tomou para si a glória que pertencia unicamente a Deus. Foi nesse momento que, segundo o texto bíblico, um anjo do Senhor o feriu, e ele foi comido por vermes e morreu. O historiador judeu Flávio Joséfo também menciona esse evento, descrevendo que Agripa sofreu uma dor terrível no ventre e morreu 5 dias depois, consumido por vermes. A história de Agripa é uma lição poderosa sobre os perigos do orgulho e da arrogância. Ele teve a oportunidade de dar glória a Deus, mas escolheu aceitar a adoração dos homens. Este evento ilustra que, independentemente do poder, riqueza ou posição social, todos estão sujeitos ao julgamento de Deus. Agripa, que foi favorecido por Roma e governava com prestígio e autoridade, demonstrou que seu orgulho era sua maior fraqueza. Ele buscou agradar aos homens, mas falhou em reconhecer a soberania divina. Sua morte de forma tão dramática e humilhante é um lembrete de que, no final, é Deus quem tem a última palavra. O fim trágico de Herodes Agripa é uma advertência para todos nós. Em nossa vida diária, muitas vezes somos tentados a buscar aprovação, louvor e reconhecimento das pessoas ao nosso redor. No entanto, devemos lembrar que tudo que somos e tudo que temos vem de Deus. Quando permitimos que o orgulho nos domine, corremos o risco de esquecer nossa dependência de Deus e da necessidade de viver de acordo com seus princípios. A história de Agripa também nos ensina sobre a importância de não perseguirmos aqueles que buscam a Deus ou espalham sua mensagem. Ele perseguiu os primeiros cristãos na tentativa de agradar aos judeus e manter seu poder, mas, ao fazer isso, ele estava, na verdade, lutando contra o próprio Deus. Este é um chamado para que não julguemos nem oprimamos os outros,
mas que deixemos Deus ser o juiz final de todas as coisas. A morte de Herodes Agripa, comido por vermes, é uma das histórias mais memoráveis da Bíblia. Ela nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas, nossos corações e a maneira como tratamos os outros e a Deus. No fim, ela nos lembra que o verdadeiro poder e glória pertencem somente a Deus e que qualquer tentativa de roubar essa glória terá consequências sérias. Portanto, que possamos viver com humildade, reconhecendo a nossa posição diante de Deus e buscando dar glória a Ele em tudo o que fazemos. Gostou dessa história? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais histórias como esta. Até o próximo vídeo.